Não acredite em nada. Tenha a sua própria vivência. Esta é a frase da filosofia fundamental da Conscienciologia, no Instituto Internacional de Conscienciologia e Projeciologia de Valdo Vieira. Mas será que é mesmo? Bem, eu frequentei o Instituto bem no início dele, quando ele estava baseado no Rio de Janeiro, no bairro da Glória, desde 1992 ou 93, nessa época daí, né? Eu morava em Cabo Frio, né? Agora eu voltei para cá, acabei de me mudar de volta para Cabo Frio, de Curitiba para Cabo Frio, mas naquela época eu já morava aqui em Cabo Frio, antes de ir para Foz do Iguaçu, e aos finais de semana eu viajava para o Rio, dormia no Rio, fazia os cursos aos finais de semana lá. Eu chegava na sexta, né? Frequentava sexta, sábado, domingo de manhã e voltava para Cabo Frio. Tá? Então eu peguei o Instituto na época que era IIP, ainda não tinha o C de Conscienciologia, ainda não estava lançado 700 experimentos da Conscienciologia. Eu fui um dos 20 primeiros a comprar esse livro. Eu tenho 2 unidades dele aqui na minha casa. Então, quer dizer, eu conheci o Valdo de perto. Eu fiz todos os cursos no Instituto de Projeciologia naquela época. O primeiro livro que eu comprei foi o Projeciologia, Panorama das Experiências Fora do Corpo. É uma excelente obra, também tenho 2 unidades, inclusive o meu é daquelas primeiras edições que não tinha o jargão pesado da Conscienciologia. O Valdo ainda utilizava os termos espíritas, né? Eu tenho esses livros aqui presentes, todos eles eu li de capa a capa, né? E eu me afinizei muito com a ideia. Então eu entrei naquela época, 92, 93, sem antes ter frequentado local nenhum. Eu nunca fui frequentador de centro espírita, de grupo espiritualista, de nada. Eu fui Rosa Cruz em 1982, no meu primeiro ano da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ser Rosa Cruz. Fui Rosa Cruz, recebi aquelas monografias pelo correio, né? E tinha umas avaliações, umas provinhas e tal. Aí veio o plano Sarney, né, do governo José Sarney, congelou os preços, a AMORC dobrou o preço, eu fiquei indignado, aí eu deixei o estudo da Rosa Cruz de lado, nunca mais retomei. Né? Depois eu joguei fora as minhas monografias. Então, eu nunca frequentei nada. Então eu entrei com a cabeça aberta, com a mente aberta. Eu sempre fui muito técnico. Eu estudei com meu pai, médico, para psicologia, quando eu tinha 14 anos de idade. Ele me dava os livros do Padre Quevedo para eu ler, né? Aquela parapsicologia fake, né? Proselitista, só para defender a Igreja Católica, aquela parapsicologia totalmente materialista, que não tem nada a ver, não é uma parapsicologia real, mas eu li, eu devorei os livros do Padre Quevedo, eu estudei, né? Meu pai me ensinava técnicas de concentração, então me ensinou hipnose também. Eu cheguei a praticar hipnose com a minha avó ali, meu pai era hipnólogo. Então eu entrei no Instituto Internacional de Projeciologia de cabeça aberta. Aí eu fiz os cursos todos de lá, inclusive os cursos que o próprio Valdo dava na época, né? O ECP2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia. Tinha o 1 e o 2. O 2 era com o Valdo, era uma imersão aos finais de semana, tá? Em determinadas pousadas lá em Petrópolis. Muito gostoso, muito interessante, foi uma vivência muito rica. Então eu fiz aqueles cursos, o avançado 1, o avançado 2, P1, P2, P3, P4,
tal, sexualidade, o duplo evolutivo eu fiz em Curitiba, depois o síndrome estrangeira eu fiz em Foz do Iguaçu. Então, para você ver, o meu comprometimento e vivência no Instituto foi muito íntima, foi muito profunda e foi por muitos anos, né? Aí nós abrimos um pré-núcleo, chamava pré-núcleo, eu não sei como é que eles chamam atualmente, aqui em São Pedro da Aldeia, que é pertinho, 13 quilômetros de Cabo Frio, e nós trazíamos os professores do Rio de Janeiro lá no nosso espaço para ministrar os cursos e angariava esses valores, esse fundo para, tudo para o Instituto. A gente era voluntário, a gente não ganhava nem um centavo e éramos muito empenhados, eu e um outro amigo meu, tá? E depois as respectivas esposas, a dele e a minha, também entraram nesse movimento. E aí, frequentando a Conscienciologia, surgiu Foz do Iguaçu. Assim que surgiu, nós nos mudamos para Foz do Iguaçu. Quer dizer, na cooperativa lá em Foz do Iguaçu, nos primeiros movimentos, a gente também foi os primeiros a se mudar, os pioneiros lá a fazer parte da cooperativa, da fundação do CAEC, do Centro de Altos Estudos da Consciência em Foz do Iguaçu. Tá? Então a questão é o seguinte, né? Eu tenho a minha vivência, né, pessoal, né, rica, fundamentada, estudada, trabalhava com calma, com carinho, conheci muita gente, nunca fiz inimizade com ninguém, nunca briguei com ninguém, nunca tive rusga, nunca tive aqueles problemas que sempre houve, sempre houveram, muitos problemas entre as pessoas, muita briga, muita discussão, muita disputa, muito ego mesmo. Mas, graças a Deus, eu sempre me mantive na minha. E quando eu deixei o Instituto, foi já no primeiro ano, lá em Foz do Iguaçu. Nós mudamos para Foz do Iguaçu, não sei se foi em 1996. Tá? Nós nos mudamos e já nesse primeiro ano nós abandonamos o Instituto, lá, o CAEC, por discordar, né, das ideias, do pensamento, da cosmoética, do holopensene, né, dos maneirismos da Conscienciologia. É uma discordância cosmoética, né? É uma divergência. Né? Você tem uma divergência filosófica, doutrinária, psicológica, por determinada escola, o que você faz? Você abandona a escola. Agora, tudo de bom que eu aprendi com ela, eu trago comigo, você traz com você quando você sai. Então o que acontece? Isso é você ter a sua vivência pessoal. Tá? E eu sou muito grato ao Instituto, principalmente naquela época do Rio de Janeiro, e ao Valdo Vieira, porque eu aprendi muito, eu despertei ali, eu comecei a escrever ali, a partir disso eu comecei a psicografar espontaneamente, tá? Mas foi só depois que eu me mudei para Curitiba que a minha lucidez começou a ampliar e eu comecei a perceber e a descobrir, a perceber que eu já tinha experiências fora do corpo e não me dava conta, só que elas foram ficando mais lúcidas. Então eu sou médium, eu psicografo, eu tenho algumas percepções espontâneas, isso vem do berço, parapsíquicas, essas coisinhas aí, não é o objetivo detalhar isso. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Que o Instituto me foi útil, me ajudou a descobrir o meu Dharma, a minha missão de vida, minha programação existencial. E eu entrei de cabeça na minha missão existencial e até hoje eu não larguei, eu fui me aprofundando. Então chegou a uma altura que eu divergi, né, lá do Valdo, das coisas do Valdo, do Instituto, e simplesmente saí. Né? Eu nunca os tratei com ódio, com raiva, como inimigos. Dessa forma, eu tenho gratidão. Inclusive, tem um texto no meu site, não sei se é de 2015 ou 2016, que é um elogio, um agradecimento ao Valdo Vieira, ao Instituto, devido a toda essa bagagem que ele me deu e que eu aprendi com ele. Né? Então, o que eu quero dizer? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu recentemente. Então, depois, eu com o site consciencial.org, eu comecei a escrever
E eu sempre posto lá minhas ideias, eu posto até hoje. Então eu comecei a escrever muitas críticas, muitas refutações, muitos questionamentos a esses maneirismos da Conscienciologia, do Valdo Vieira. Esses maneirismos, essas filosofias, essa doutrina, está escrita no livro ali. Não tem como negar. Então eu posso pegar um parágrafo, um capítulo, uma página do livro e refutar. Ó, até aqui eu concordo, tudo bem, muito legal, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Agora eu digo por quê. Eu não concordo com isso por causa disso. Então veja bem, então com o tempo, né, no decorrer do tempo, hoje nós estamos em 2024, em janeiro de 2024, com o tempo eu fui escrevendo muitas refutações, muitas críticas à Conscienciologia, à teoria, e eu explico, eu sou um cara técnico, eu tenho a veia técnica, eu sou da área de exatas, eu fiz engenharia, estudei um pouco de matemática, eu gosto de física, então tem a veia técnica, como eles têm a veia técnica também. Então por isso que eu me afinizei muito com eles também, mas a partir do ponto que eu comecei a escrever e meu site se destacar um pouquinho na web, eles começaram a ficar incomodados. Pois é, mas eles não têm aquela pedra fundamental deles, é que não acredite em nada que tenha a sua própria vivência. Quer dizer, então eu digo para eles, eu tive a minha própria vivência dentro aí do instituto de vocês e eu não posso discordar? Eu sou obrigado a concordar com tudo? Uma coisa que você percebe lá é que todas as respostas, todos os pensamentos são muito uniformizados. E eu não aceito isso. Todo grupo, toda instituição, ela tem que ter espaço para refutação, para questionamento. Você tem que poder falar dentro de qualquer grupo, qualquer religião, qualquer doutrina. Isso eu não aceito. Isso eu não entendi, né? Isso é incoerente para mim. Como todo mundo pensa igualzinho, tem as mesmas respostinhas mais ou menos formatadas, é porque há uma lavagem cerebral. Então o que acontece? Eu andei pondo esses artigos no site. E uma determinada época, uma pessoa que está lá na Europa, parece que foi uma mulher que foi aluna minha, né? Tem muita gente boa lá dentro do instituto, gente, tem muita gente inteligente também. Eles, mesmo não concordando com tudo, eles permanecem lá, porque nenhum grupo é perfeito mesmo, e eles vão levando da forma que dá. Porque é gente que não quer religião, não quer doutrina, e entre os males você escolhe o menor. Então tem gente que mesmo discordando com uma coisa e outra, permanece lá. Só que eles não podem se manifestar, eles ficam calados. Esse é o problema. Então tem uma pressão psíquica, tem uma pressão opensênica lá. Então essa pessoa, parece que foi aluna minha e gostou do meu material e concorda com esse meu pensamento, que há pontos de discordância. Ela falou: Dalton, tem um pessoal lá na Europa que está querendo te processar por causa dessa imagem de topo aqui no artigo do seu site, refutando aqui os maneirismos e cacuetes da Conscienciologia. Aí eu falei com ela: tudo bem, eu estou com 62, eu estou cada vez mais seguro, mais tranquilo, mais autoconfiante, né? E mais pacífico. Então, eu não quero problema com ninguém. E eu estou aberto a diálogo. Poxa, é só pegar e fazer um contato e conversar comigo, que eu pego e tiro, não tem problema nenhum, não. Eu peguei, eu dei 2 cliques, eu tirei a capa, tá? Que veja bem, poderiam querer me processar, que não tem problema nenhum, não iriam conseguir nada, por causa da liberdade de expressão. Não era uma imagem comprometedora, era a imagem do Valdo na frente da placa do CAEC lá em Foz do Iguaçu. Somente isso. Eu peguei, para eles não ficarem zangados, eu retirei. Depois eu vou pôr alguma coisa semelhante. Claro, mas eu tirei por pacifismo, por bondade, por humildade, né?
Eu não banquei o orgulhoso, tá? O raivosinho. Não, eu vou deixar lá assim, ou eu vou fazer mais. De forma nenhuma. Gente, as minhas discordâncias é de parceiro evolutivo, não é de concorrente, como eles me veem, não. Porque tem tanta gente que me critica, e é natural, e faz parte da humanidade, da sociedade, faz parte da multiversidade. Então, é isso que eu estou falando, que eles, mais uma vez, eles comprovaram que eles são apenas teoricões, que na hora de praticar o próprio, tem a sua própria vivência, não acredite em nada, tem a sua própria vivência, né? Eles não aceitam. Quer dizer, eu tive minha própria vivência, estou discordando, porque tive a vivência, estou refutando. E eles não aceitam refutação? O que é isso? São dogmas? Eles estão alimentando em dogmas? Não se pode questionar o dogma? Está virando o que? Religião? Então, mais uma vez, eles cometeram um erro e me deram mais uma ferramenta para eu poder refutá-los, para eu poder criticá-los construtivamente. Então é isso que eu quero trazer hoje aqui para esse Café com Dalton. Detalhe, eu ainda não montei minha salinha de som, isso aqui está tudo parado, está desligado, não está funcionando, né? Eu estou ainda arrumando os finalmente aqui da minha casa nova em Cabo Frio, e vamos ver se a gente consegue prosseguir e ser um pouco mais regular aqui nos vídeos, nas postagens, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram e nos outros canais aí do Consciencial e aqui do Dalton e Andréia. Gente, muito obrigado, um grande beijo na alma. To be so easy to give my heart away.